Então, bora lá. Voltamos. Estão todos aí? Estão todos aí? Ótimo. Então, vamos lá. Bom, beleza. Lucro é receita menos custo. Então, nós montamos a função lucro e agora vamos derivar a função lucro, certo? Então, vamos lá. L' de x é menos 1/3 vezes 3x², mais 7/2 vezes a derivada de x², que é 2x, mais a derivada de 30x, que é 30, ok? Então, ficamos com isso. Agora, eu vou simplificar. Simplificar pode, não pode dividir tudo por um número, tá? L' de x vai ser, aqui eu posso cortar, vai ficar x² menos x². Aqui eu posso cortar, vai ficar 7x. E aqui vai ficar mais 30. Então, ficou menos x² mais 7x mais 30. Deixa eu recapitular. Tá tudo certinho. 42x, a receita, menos, mais e mais. Então, vai ficar menos, mais, 42 menos 12 vai ficar 30, menos 10. Isso, fechou. Ok. Então, derivou menos x² mais 2x mais x, 7x mais 30. Ótimo, fechado. Derivou, paramos aqui. Agora, segundo passo, eu vou voltar lá para a receita, que eu gosto de fazer olhando lá, para que vocês, quando forem fazer, também façam olhando lá, tá? Para ficar certinho, bonitinho. Deixa eu fechar e abrir de novo, que é mais fácil. Aqui. Beleza. Então, segundo passo, encontrar as raízes. Encontrar as raízes. Esse é o segundo passo. Ok. Então, eu vou pegar isso aqui e vou igualar a zero. Menos x² mais 7x mais 30 igual a zero. O A vale menos 1, o B vale 7 e o C vale 30. Delta vai ser 7² menos 4 vezes menos 1 vezes 30. Delta igual a 49 mais 4 vezes 3, 12, 120. 49 mais 120 vai dar 169. Delta igual a 169. Delta é igual a 169. Então, x é igual a menos b, o b vale 7, mais ou menos raiz quadrada de 169 sobre 2 vezes menos 1. Então, fica menos 7, mais ou menos 13 sobre menos 2. Raiz de 169 é 13, né? Tá confirmando? É, mas é. Beleza. Então, x1 é menos 7 mais 13 sobre menos 2. E x2 é menos 7 menos 13 sobre menos 2. Menos 7 mais 13 vai dar 6 sobre menos 2, que vai dar menos 3. Menos 7 menos 13 vai dar menos 20 sobre menos 2, que vai dar 10. Certo? Então, menos 7 mais 13 dá menos 6, dá 6. Sobre menos 2 dá menos 3. Menos 7 menos 13 dá menos 20. Sobre menos 2, menos com menos dá mais, fica 10. Então, esses aqui são pontos críticos. Pontos críticos. Lembrando que os pontos críticos são os candidatos a máximos e mínimos. Próximo passo, encontre a derivada segunda. Então, terceiro, encontre a derivada segunda. Então, você vai lá e vai copiar a derivada primeira, para não ter perigo. Copia ela. L' de x é igual a menos x² mais 7x mais 30. Menos x² mais 7x mais 30. E agora eu derivo de novo. Derivada segunda.
derivada de menos x ao quadrado é menos 2x e a derivada de 7x é 7. Derivei. Quarto passo. Teste da derivada segunda. Então, a derivada segunda é L duas linhas de x é igual a menos 2x mais 7. Vou usar os dois valores que eu encontrei. O menos 3 e o 10. Tá? Menos 3 e o 10. Vamos lá. Para x igual a menos 3, L duas linhas de menos 3, vai ficar menos 2 vezes menos 3 mais 7. Dá 6 mais 7, 13. É maior que zero, certo? Então, nós temos aqui um ponto de mínimo. Ponto de mínimo, certo? Aqui, a derivada segunda aplicada no menos 3 vai dar positivo, vai dar 13. Então, temos um ponto de mínimo. Para x igual a 10, vai ser menos 2 vezes 10 mais 7. Vai ser menos 20 mais 7, que vai dar menos 13. Ela é menor que zero, então temos aqui um ponto de máximo. Então, aonde a derivada segunda dá negativa é máximo, onde dá positiva é mínimo. Então, aqui, x igual a menos 10, ponto de máximo. X igual a 3, ponto de mínimo, certo? Agora, vamos calcular qual é o valor, tá? Claro que aqui não levei em conta, mas não se aplica ao menos 3, né? Porque é negativo. Mas tudo bem, vamos calcular. Calcular lucro máximo e mínimo. Então, é o quinto passo, encontrar o ponto de máximo e mínimo. Ponto de máximo e mínimo. Então, vamos lá. A minha função, então, é CL de x igual a... Lá na função, lá na primeira de tudo. Essa daqui, ó. Menos 3x, menos x ao cubo sobre 3. Menos x ao cubo sobre 3. Mais 7 meios de x ao quadrado, mais 30x. Mais 30x. Menos 10. Menos 10. Tá aqui, então. Ok? Tenho a função, agora eu vou substituir os valores. Para x igual a menos 3, eu vou ficar com L de menos 3 é igual a menos 3 ao cubo sobre 3, mais 7 meios vezes menos 3 ao quadrado, mais 30 vezes menos 3, mais 10. Eu já vou calcular isso aqui. Para x igual a 10, eu tenho L de 10 é igual a menos 10 ao cubo sobre 3, mais 7,5 de 10 ao quadrado, mais 30 vezes 10, mais 10. Menos 10, aliás. É menos 10 nos dois. Aqui eu coloquei mais 10, é menos 10. Menos 10. Deixa eu conferir se é mais 10 ou menos 10. Menos 10. Ok? Então, deixa eu fazer a conta aqui. Menos 3 ao cubo sobre 3, mais 7 meios, vezes menos 3 ao quadrado, mais 30 vezes menos 3, menos 10. Aqui deu menos 59,5. Se alguém achou algo diferente, me avise, por favor. Que é facinho de errar essas contas. Menos 59,5. E aqui vai ficar menos 10 ao cubo sobre 3, mais 7 meios vezes 10 ao quadrado, mais 30 vezes 10, menos 10. Ficou 306,67.
e 67, tá? Então, só dar uma conferida rapidinho no cálculo, ver se tá certo. Menos 3 ao cubo vai ficar 27 dividido dá 9, menos 9, menos com menos dá mais, vai dar 9. 9 mais 7,5 vezes 9, menos 90, mais 10. É isso. Opa, aqui agora deu 39,5. Em vez de 59,5. 27 divididos por 3 dá 9. Então, é menos 9. Menos 9 mais 7,5 vezes 9, menos 90, menos 10. Cada vez dá uma coisa diferente. Tem que fazer na mão mesmo. Menos 3 ao cubo 27, divididos por 3 dá 9. Menos 1 vai ficar 9. Mais 7,5 vezes 9. Menos 30 vezes 3, 90. Menos 10. É isso mesmo. 9 mais 7,5 vezes 9. Opa, 7,5 vezes 9. Menos 100. Menos 59,5. Tá certinho. Aqui tá certo. Essa outra aqui vai dar 10 ao cubo 1.000. 1.000 menos 1.000. Menos 1.000 mais 7,5 vezes 100. Mais 300 menos 100. Menos 1.000. Mais 7,5 vezes 100. Mais 200. Ah, não, é 1.000 divididos por 3. 1.000 divididos por 3. Menos 1.000 dividido por 3. Mais 7,5 vezes 100. Mais 200. Perceberam que é bem fácil errar essas contas? Tem que fazer com bastante calma. Mais 7,5 vezes 100 mais 200. 216,67. Agora deu. 216,67. 67, certo? Então, esse vai ser o lucro máximo. Então, o lucro máximo ocorre quando você faz 10 unidades e produz e vende, e o lucro mínimo é em menos 3. Não precisava fazer, porque, na verdade, aqui é fora do domínio, tá? Isso aqui é fora do domínio, mas, de qualquer forma temos aqui um ponto de máximo acontecendo em x igual a 10. E o lucro máximo é esse valor aqui, 216,67, certo? Esse foi, então, aquele último exemplo. Deixa eu ir por aqui, que é mais fácil. Aqui. Pronto, esse daqui. Ok. Agora tem esses três aqui para fazer, onde aqui nós temos uma equação função do segundo grau, tá? Então, esses aqui são mais fáceis um pouco do que os outros, tá? Porque aqui a gente cai numa função do segundo grau e não numa função do terceiro, tá? Então, a gente começou por uma coisa um pouco mais complicada, porque o simples vai ficar fácil de entender. Então, aqui esse exemplo 1, nós temos o seguinte. Temos aqui a função custo de um determinado artigo dado por isso aqui. E a função demanda é dada por isso aqui, tá? Ele quer saber uma forma de maximizar o lucro, tá? Quero maximizar o lucro. Bom, da mesma forma, lucro é receita menos custo, certo? Receita é preço vezes quantidade, P vezes X. Só que o P, nesse caso, é definido pela função demanda. P igual a menos 3x mais 90. Então, a receita vai ser o quê? Uma função do segundo grau.
menos 3x mais 90 vezes x. Por quê? É P, que é isso aqui, vezes x que está lá, tá? Então, a função demanda, a função receita será uma função de segundo grau. A receita vai ser menos 3x ao quadrado mais 90x. Essa é a função receita. Definida a receita, agora eu vou encontrar o lucro, porque eu tenho custo já. Lucro é receita menos custo. Então, vai ficar a função receita, que é essa daqui, menos 3x ao quadrado mais 90x, menos o custo que é dado na fórmula ali, na pergunta. 85x mais... Opa, 85 mais 30x. 85 mais 30x. Ok? E agora nós temos uma função do segundo grau, então fica mais fácil. O lucro vai ser menos 3x ao quadrado mais 90x menos 85 menos 30x. Ajeitando ele, menos 3x ao quadrado, 90 menos 30 vai ficar mais 60x menos 85. Agora eu quero maximizar. Olha só, isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo, certo? É assim, o lucro máximo ocorre no vértice. Então, agora que a gente já sabe que aqui a gente tem uma tangente horizontal, uma reta tangente horizontal, é mais fácil encontrar o vértice pela derivada do que encontrar pela fórmula do vértice. Eu posso aplicar o mesmo procedimento nessa daqui. Então, primeiro eu vou derivar. Aqui eu não vou fazer pelo vértice, tá? Eu vou fazer pela derivada. Então, primeiro eu vou derivar. Derivada, primeira, não é segunda. A derivada vai ser menos, derivada de menos 3x ao quadrado é menos 6x, e a derivada de 60x é 60. Então, a derivada vai ser menos 6x menos 60. Segundo, encontrar as raízes. Nesse daqui é mais fácil, por quê? Para encontrar as raízes, a gente iguala a zero. Menos 6x mais 60 igual a zero. Não precisa de Bhaskara. Não precisa, porque é uma função do primeiro grau, certo? Vou igualar a zero, como? Passo 60 para lá. Menos 6x é igual a 60, menos 60. X é igual a menos 60 sobre menos 6, portanto, x é igual a 10. Pronto. Já sei que esse 10 é máximo. Por que ele é máximo? Porque ele é o vértice, certo? A função quadrática, ela só tem um ponto. Ou ele é máximo, ou ele é mínimo. Que ela é assim, né? Ela vai ter um ponto aqui, que é exatamente no vértice. Esse 10 aqui é o x do vértice. Esse que eu encontrei pela derivada é o mesmo x do vértice que a gente encontra como menos b sobre 2a. É a mesma coisa. Só que pela derivada sai bem mais fácil. Não tem que fazer delta, não tem que fazer nada. Ok? Esse x do vértice aqui é o ponto de máximo, porque ela porque ela é uma parábola com concavidade para baixo. Se ela fosse uma parábola com concavidade para cima, então a derivada igual a zero seria o ponto de mínimo, que não é o caso, tá? Então, aqui a gente faz o quê? A deriva igual a zero já tem o vértice, que é o ponto de máximo da função. Agora é só substituir. Agora é só substituir. Espera só um minutinho. Agora é só substituir. Pego esse x igual a 10 que eu encontrei aqui e levo lá na função lucro. O lucro para x igual a 10, o lucro de x é o quê? É menos 3x ao quadrado mais 60x menos 85. Substituindo x por 10, vai ficar menos 3 vezes 10 ao quadrado mais 60 vezes 10 menos 85. Que é para dar esse 60 aqui que aparece. Que é para dar esse 60 aqui. Vou fazer aqui. 3 vezes 10 ao quadrado menos 3. Menos 3 vezes 10 ao quadrado mais 60 vezes 10 menos 85. Opa, aqui deu 215. Por quê? Ah, tá. Então, aqui, na verdade, aqui é o seguinte. O lucro encontrado é 215. Tá?
Esse lucro ocorre em 10 unidades. Para 10 unidades. Então, eu vou substituir aqui no preço, ó, aqui no X. X igual a 10 e eu vou ter o preço que deve ser cobrado para ter o lucro, tá? Na verdade, não preciso calcular isso aqui. O lucro, esse aqui é o lucro máximo, mas não é isso que o problema está pedindo. O problema está pedindo o quê? Qual deve ser o preço cobrado para maximizar o lucro. Então, já que eu sei que a quantidade é 10, eu nem preciso calcular o lucro. Eu vou jogar essa quantidade de 10 direto no preço, que vai maximizar o preço. Vou ter o lucro máximo com base nesse preço. Como o preço é menos 3x mais 90, se eu substituir o ponto de máximo nesse preço, menos 3 vezes 10 mais 90, eu tenho o preço que deve ser cobrado, que é R$60, certo? Ficou claro para alguém? Ficou escuro? Entenderam? Então, aqui, quando a gente tem uma função quadrática, uma função de segundo grau, é mais fácil. É só derivar, igualar a zero e não precisa Bhaskara. Você já tem o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Aí tem que ver para que precisa, né? Se quiser o custo máximo, você vai substituir aqui o x por 10. Preço máximo, vai substituir o x por 10. Preço que maximiza o lucro, custo que maximiza o lucro. Legal? Alguma dúvida, pessoal? Fale agora. Ou fale daqui a pouco. E nessa outra, mesma ideia. Só que nessa aqui a gente tem o quê? Essa aqui eu vou começar e não vou terminar, tá? Para vocês fazerem. A gente tem o quê? Dada a função demanda, P é igual a 25 menos 0,05x. Determine a quantidade que maximiza a receita e a receita máxima. Então, eu quero saber qual é a receita máxima. Quero saber qual é a receita máxima. Então, eu vou primeiro encontrar a função receita. Receita é igual a P vezes X. E o P é dado pela demanda. Então, vai ficar receita é igual a 25 menos 0,05x vezes X. Porque a receita é calculada pelo preço da demanda, não pelo preço que a pessoa quer cobrar. Então, a receita vai ser, distribuo aqui, né? 25x menos 0,05x vezes x fica x ao quadrado. Agora vai fazer o quê? Derivar. Segundo, raízes. Não precisa de Bhaskara, porque isso aqui é uma equação, vai cair numa equação do primeiro grau, tá? Não precisa de Bhaskara, só deriva, faz a derivada igual a zero, já vai ter o ponto de máximo. Por quê que fica tão simples assim? Porque a função receita é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Veja, a função receita é essa belezinha aqui, parábola com concavidade para baixo, certo? Façam aí 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Derivar, derivou isso aqui, igual a zero, fechou. Já tem o valor que vai maximizar o lucro, a receita.
E aí, gente, saiu? Saiu? Gustavo, conseguiu fazer? Não? Alguém conseguiu? Terminou? Para contar para mim como é que foi? Deixa eu escolher uma vítima aqui. Sullivan, como é que tá aí, Sullivan? E aí, Sullivan, como é que tá o esquema? Sullivan me deixou, me abandonou hoje. Deixou a aula rolando e foi jogar Free Fire. Não entendeu? Como não entendeu nada, Sullivan? Derivar isso aqui, ó. Deriva igual a zero, para achar as raízes. Derivei, igualei a zero, fechou. É só derivar isso aqui, ó. Derivada da função receita. Deriva isso aqui, 0,05x ao quadrado. 2... deixa eu fazer diferente. Repete o 0,05. 0,5 vezes 2x. Mais a derivada de 25x, que é 25. Ok? Aí ficamos com R' de x, 0,05 vezes 2, 0,1. Então, menos 0,1x mais 25. Que bom. Que bom que você entende depois. Derivou, agora vai fazer o quê? Encontrar as raízes. Pega isso aqui, pega a derivada igual a zero. Menos 0,1x mais 25 igual a zero. Não precisa de Bhaskara, porque não é equação do segundo grau. Passo 25 para lá. Menos 25. X é igual a menos 25 divididos por menos 0,1. Que vai dar x igual 25 divididos por 0,1 vai dar 250. Bom, o que era essa função? A função, não a derivada, a função é uma parábola com concavidade para baixo, certo? É uma parábola com concavidade para baixo. Então, a função, ela era assim, ó. Era assim, mais ou menos, tá? O que acontece? Onde a derivada é zero, nós temos o vértice. Ele só pode ser ponto de máximo. E acontece em x igual a 250. Então, a receita máxima ocorre no vértice. Não precisa fazer mais nada. Esse já é o valor que maximiza a receita. Com 250 unidades, nós teremos a receita máxima. Porque já está subentendido que é esse valor que maximiza, já que a função trata-se de uma parábola com concavidade para baixo. Não precisa fazer mais nada, já está feito. Já está resolvido, não precisa fazer teste de derivada segunda nem nada, até porque, se eu for fazer a derivada segunda aqui, tá? For fazer a derivada segunda, então, vou derivar de só um teste, tá? Vou derivar de novo. Nossa derivada é 0,1x mais 25. Se eu for derivar de novo, ela vai ficar menos 0,1. Se eu substituir o x por 250, não é y, é r. Deixa eu só mudar aqui. R. É R. R' de x é isso aqui. R, duas linhas de x é isso aqui. Se eu substituir o x por 250, o resultado vai dar menos 0,1 também. Negativo, ponto de máximo. Tá? Então, não precisa fazer o teste da derivada segunda, porque a derivada segunda já é negativa. E quando eu substituir qualquer valor que não vai ter como substituir, porque é uma função constante, né? Não tem que substituir aqui, vai dar negativo. Por isso que ele é o ponto de máximo. Mas isso aqui que eu fiz, isso aqui é redundante, não precisa fazer. Porque pela forma da função,
a gente já sabe que o ponto de máximo será no vértice. E o vértice da parábola a gente consegue encontrar através da derivada. Derivada primeira igual a zero. Então, 250 unidades, nós teremos a receita máxima. A receita máxima ocorre... Vou escrever aqui. A receita máxima ocorre em x igual a 250 unidades. Agora, qual é a receita máxima? Para encontrar a receita máxima, é só substituir 250 na função receita. R de x é igual a menos 0,05x ao quadrado. X ao quadrado mais 25x. Substituo o x por 250. Aqui não precisa nada disso. Substituo o x por 250. Para x igual a 250, pode falar, Gustavo. Eu tenho a receita de 250, que é menos 0,05 vezes 250 ao quadrado, mais 25 vezes 250. Deixa eu fazer o cálculo. Que vai dar 3.125. Então, essa daqui, nessa, aonde que está sua x, na derivada ou na função? Não entendi. A função, sim, só que olha só, o que está dizendo aqui? Ele quer a receita máxima. E isso aqui é o quê? Isso aqui é a demanda. A receita o preço que vai ser usado na receita é definido pela demanda. Então, por isso que ficou desse jeito, é P vezes X. Isso. É confuso um pouquinho, tem que pensar bem para poder fazer, em alguns casos. Então, esse aqui é a receita máxima. E essa daqui é a quantidade que maximiza a receita. Maximiza a receita. Da onde que ela veio? Ela veio da derivada primeira igual a zero, tá? Se eu tivesse uma parábola com concavidade para baixo, então eu teria custo mínimo, ou receita mínima, ou lucro mínimo, enfim. Aí ia ser um ponto de mínimo, porque a concavidade é para baixo, para cima. Aí o vértice vai estar lá embaixo. E aí significa um valor mínimo. Aqui na 3, vamos ver aqui. Eu falei que não ia fazer, não deixei tempo para vocês fazerem, tá certo. Dada a função custo semanal de uma empresa definida por esta função aqui, qual é a quantidade que minimiza o custo? Olha só, C de x é igual a 1.000 menos 16x mais 2x ao quadrado. Tá? Eu quero achar o custo mínimo. Isso é o quê? É uma parábola com concavidade para cima. É assim, ok? Então, o vértice, nós temos o ponto de mínimo. No vértice está o ponto de mínimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o ponto de mínimo. Se eu derivar isso aqui igualar a zero, o valor que eu vou encontrar é a quantidade que minimiza o custo. Então, na verdade, eu vou fazer só o primeiro passo e o segundo. Daquela lista bonita lá do começo da aula, eu faço só o primeiro e o segundo passo. Então, primeiro, derivar. Segundo, encontrar as raízes. Que é o quê? Derivada primeira igual a zero. C', deriva igual a zero. Vamos lá. Esse vocês conseguem, hein, gente? Esse aí tá bem tranquilo. Esse vai rolar, certeza. Agora, acho que dá certo. 37 até 21h42. Deixa 5 minutos para vocês tentarem fazer. Bom, acho que rola esse aí, hein?
Gravação da primeira parte, vou pôr no YouTube. Isso. Então vai lá, Thiago. Mãos à obra. Faz aí pra nós ver se rolou. Entendeu? Não entendendo. Depois, quando você assistir do começo de novo a aula, aí você vai ver como é que foi. Porque daí você já tem uma noção do que foi feito. E voltando lá e vendo tudo de novo, não fica erro nenhum. Você vai ver. É muito fácil, não é difícil. Só que são vários passos e tem que tomar cuidado para não errar. É. Funcionou da outra vez, né? robop.edu. Viu só? Mas é assim mesmo. É assim que funciona. A primeira vez sempre fica um pouco confuso. É ótimo ter uma aula gravada. Porque fica tudo fresquinho. Depois, quando você for ver a segunda vez que eu começo do zero, falando bem explicadinho, de novo, como foi o primeiro, o segundo, que eu fiz bem explicadinho, aí fica, clareia. A gravação está pronta. Isso, exatamente. A raiz da derivada é o x do vértice. E a derivada no ponto é o y. A derivada não, a função no ponto é o y do vértice. O que você encontra depois, se você substituir na função, é o y do vértice. Que daí não precisa nem do delta para calcular. Achando o xv, você joga na função e encontra o yv. Quando vocês aprenderem a usar isso bem certinho, vão ficar com raiva porque eu não ensinei assim desde a primeira vez. Foi por delta, por coisa. Acredite, não é mais fácil. Quando você pegar isso aí certinho, você vai ver que é bem mais fácil. Ele caiu. Download. Parte 1. Parte 1. Ok. Baixou. 58 minutos. Nossa, saí da tela, sorry. E aí, pessoal? Deu certo? Conseguiram? Alguém? Te habilita? Falar aqui o que acontece?
E aí, deu certo, gente? Vamos lá. Esse eu acho que dá, porque esse tá bem tranquilão de fazer, né? Deu? Vamos lá, então. Igor, conseguiu fazer? Igor tá aí ainda? Saiu? Falou mais nada? Igor foi embora. Nossa, tá cheio de gente. Que bonito. Vocês são ótimos, hein? Maravilha. Vamos lá, então. Primeiro a gente deriva. Então, a função é c de x igual a 1.000, não precisa nem colocar na ordem, menos 16x mais 2x ao quadrado, tá? Vou derivar. C' de x vai ser derivada de 1.000 é 0, derivada de menos 16x vai ficar menos 16, derivada de 2x ao quadrado é 4x. Agora, o segundo passo, encontro as raízes. Encontro as raízes. Então, vamos lá. Pego a derivada, menos 16 mais 4x, e igualo a 0. Certo? Vamos passar o 16 ali para o outro lado, vai ficar 4x igual a 16, tá? Menos vira mais. X igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, x igual a 4. O que acontece com essa função? Esta função é uma parábola com concavidade para cima. Então, no x igual a 4, eu tenho a reta tangente horizontal, que significa que ali há um ponto de mínimo. Até porque a parábola com concavidade para cima só tem um extremo, e é o ponto de mínimo, tá? Então, eu já sei que essa daqui é a quantidade que minimiza o custo. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o custo mínimo, então essa aqui é a quantidade que minimiza o custo. Se eu quisesse calcular o custo mínimo, aí eu venho na função. Qual é o custo mínimo? Não pediu no exercício, tá? Mas se pedisse, qual é o custo mínimo? Aí eu vou pegar a função, que é c de x igual a 1.000, menos 16x mais 2x ao quadrado, e substituo o x por 4. 1.000 menos 16 vezes 4 mais 2 vezes 4 ao quadrado. C de 4 vai ficar 1.000, cadê? 1.000 menos 16 vezes 4 mais 2 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 968. Então, essa daqui, isso, exatamente. Esse daqui é o custo mínimo. Essa daqui é a quantidade que minimiza, eu já escrevi antes, escrevi de novo, o custo. Certo? Não vai ter nenhum valor menor que 968. Esse daqui é o custo mínimo. Não pediu, só pediu a quantidade, mas aí a gente já calculou também o custo mínimo. Entendido, pessoal? O que faz, então? Quando você tem uma equação do terceiro grau, tem que fazer todos esses passos aqui. Quando você tem uma equação do segundo grau, não há necessidade. Por quê? Porque as raízes não... Porque quando você deriva uma equação do segundo grau, derivou, ela cai numa equação do primeiro grau. E aí, para achar as raízes, não precisa de Bhaskara, é só igualar a zero e resolver a equação normal, isolar o x. E aí, pela forma da equação, da função, você já sabe se ela vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Se for uma parábola com concavidade para cima, ela vai ter um ponto de máximo. Para baixo, perdão, ela vai ter um ponto de máximo. Se for uma parábola com concavidade para cima, aí ela vai ter um ponto de mínimo, tá? Então, dependendo do tipo da parábola, vai ser um ponto de máximo ou de mínimo, e não precisa fazer o teste da derivada segunda, e nem encontrar as raízes por baixo, que é uma equação do segundo grau. Ok? As raízes da função não importam, tá? A função é essa aqui. Não importa se ela tem ABC, delta positivo, não importa. Importa só o vértice, e o vértice está na derivada igual a zero.
pronto, acabou. É só isso. Legal? Entenderam tudo? Ficou tudo na mente, tudo certinho? Eu estou baixando a primeira parte da aula já aqui. Assim que terminar de baixar, eu já vou colocar no YouTube para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui que eu vou falar da atividade já, que aí fica já gravado no vídeo. Ó, deixa eu mostrar para vocês bem certinho como é que eu organizei aqui. Eu acho que, não sei se da última vez eu tinha falado. Na aula 1, está aqui, não tem coisa para mandar atividade, mas tem atividade. Então, eu vou criar um link aqui, tá? Não sei se eu já tinha falado que ia criar e não criei. Aula 2 e 3, o link de entrega está fora da pasta, aqui entre as aulas 2 e 3, tá? As atividades referentes às aulas 2 e 3 são juntas aqui, tá? É uma atividade só para as duas aulas. A atividade 4, que foi da última aula, tá aqui. Tem o link para enviar. Não está visível, agora está. Agora está visível o link para vocês enviarem. Estava invisível, agora não está mais. Tá? Está lá o link para vocês enviarem sobre elasticidade e função marginal. Estou na turma de vocês? NB. Deixa eu ver se eu estou na turma certa. Não aparece ali para mim a turma. Conteúdo. Vamos de novo. Aula 1. Ah, estava na turma certa. Aula 2, o link para entrega está junto, entre a aula 2 e 3 aqui. Aula 4. O link para entrega está aqui. Roteiro de atividade da aula 4 está aqui. A entrega das atividades da aula 4 é até o dia 10/6, tá? Que é ainda na semana que vem. Tô dando prazo bem longo, tá? Para vocês tirarem dúvida com a Amanda e tudo mais, quem tiver. A aula 5, que é de hoje, tá? Tem aqui o roteiro da atividade. Vocês vão fazer o quê? A atividade relacionada a esta aula já está disponível, ela deve ser entregue até o dia 16/6, tá? Não vou dar um prazo tão grande, porque dia 24 já começa a semana de provas e a prova de vocês vai ser exatamente no dia 24. Beleza? Então, a prova vai ser no dia 24/6. Então, a aula 2 está aqui, os problemas estão aqui, as atividades, aqui, exercícios, estão aqui, tá? São 7 exercícios. E o link já tá aqui também, para envio, tá? Esse eu deixei tudo organizadinho. O aula 1 eu vou ver o que tem que fazer ainda e vou verificar quais são as atividades. Beleza, pessoal? Então, deixa eu parar a gravação aqui.